E lá vamos nós para mais um sorteio, dessa vez é a Copa Libertadores. Hoje é dia de conhecermos o adversário do Fluminense nas oitavas de final da competição. O sorteio a partir do meio-dia lá no Paraguai, na sede da Conmebol. Hoje uma programação diferente, a gente vai acompanhar tudo ao vivo, não aqui no canal do Lessa, mas no Jornada. Hoje às 10h30 da manhã, jornada no almoço, antecipado para as 10h30. Às 11h30 a gente assume para já falar somente do sorteio que vai definir o adversário do Fluminense na próxima fase. Ontem tivemos o encerramento da fase de grupos com mais 4 partidas, todos os possíveis adversários definidos e mais um gigante ficando pelo caminho. Mais uma queda, dá para dizer, inesperada nesta fase de grupos. Um time que poderia estar do outro lado e eventualmente enfrentar o Fluminense, que fica no pote 2. Vai enfrentar os times do pote 1. Vou explicar tudo para vocês a partir de agora e tem também informação, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o Zubeldia, a visão interna da diretoria em relação ao trabalho dele. Você vem comigo, podendo deixar aqui o seu like aqui embaixo, custa nada, a mão não vai cair, o dedo não vai cair se você for aqui no botãozinho aqui, tá aqui embaixo. Deixa seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é muito importante. Galera que volta e meia sempre tem alguém que nunca assistiu um vídeo por aqui, ou que está conhecendo o canal agora, então se é o seu caso, se inscreva aí, porque aqui você fica muito bem informado, você já começa o dia muito bem informado, esse sempre é o objetivo. Então eu já vou colocar na tela para vocês aí os times classificados para as oitavas de final da Libertadores. Ressaltando um fato que é realmente lamentável, né? O Fluminense pegou um grupo muito, mas muito acessível, fraco se comparado com outros e conseguiu a classificação na Bacia das Almas do jeito que foi. E, até por isso, o Fluminense é o time que fez a pior campanha de todos os classificados. Então, o Fluminense vai decidir, ou decidirá até uma sonhada final, vai decidir sempre fora de casa devido a essa péssima campanha que fez nesta fase de grupos. Porém, o importante agora é que estamos lá e algumas surpresas aconteceram. E essas surpresas fizeram, eu diria, pelo menos fizeram os dois potes ficarem equilibrados. Eu vou tentar trazer aqui um pouco da minha visão em relação ao que a gente pode projetar para o sorteio de hoje. E por que eu estou falando de equilibrados? Você vê o pote 1 aí, com Flamengo, Coquimbo Unido, Independente Rivadavia, Corinthians, LDU, Independiente Del Valle, Cerro Porteño e Universidade Católica do Chile. Desses, um vai enfrentar o Fluminense. Tá? Do outro lado, além do Fluminense, a gente tem Cruzeiro, Palmeiras, Mirassol, Estudiantes, Tolima, Platense, Rosário Central. E aí, muita gente está olhando e dizendo, pô, foi muito melhor o Fluminense ter caído nesse pote 2, porque o pote 1 tá bem mais fácil, tá bem mais tranquilo. Será que tá mesmo? Vamos lá, eu parto do princípio que a gente tem dois clássicos nacionais aqui. O Flamengo, obviamente, tecnicamente, é o time que destoa do pote 1. Não tem muito debate, tecnicamente falando. E tem o Corinthians, que não tem esse nível técnico todo, mas é um grande clube, a gente sabe, clássico, e Fluminense e Corinthians também. Enfim, evidentemente não seria um confronto fácil. No mais, para mim é meio que tudo muito equilibrado, muito igual. Mas isso não significa facilidade, na minha opinião. Porque a Universidade Católica liderou um grupo considerado da morte, com Cruzeiro, Boca, eliminou o Boca ganhando na La Bombonera. Isso talvez não quer dizer muita coisa hoje em dia. Tudo bem, eu vi o jogo ontem do Boca. Mais o segundo tempo, na verdade. O primeiro tempo peguei já no final. Um time muito limitado. Não conseguiu fazer um gol em casa. E perdeu algo que, sei lá, anos atrás era inimaginável. O Boca precisar de uma vitória na Bombonera e tal para classificar e perder desse jeito. Os tempos mudaram. Hoje a gente vê um futebol uruguai muito enfraquecido. Peñarol e Nacional do Uruguai, ambos eliminados na primeira fase. O River Plate nem para Libertadores foi, está na Sul-Americana. Racing, idem. Então, muitos times tradicionais, gente, vamos lá, tem muito time tradicional que não está
mais na competição ou nem chegaram nela. Então, para mim, é claro, as forças de sempre elas existem, né? Elas existem com o Flamengo, com o Palmeiras, o Cruzeiro é um time muito forte também. Os brasileiros são os mais fortes, não tem jeito. Mas num todo, assim, é muito equilibrado. O time que se acertar, dependendo do chaveamento, cara, dá para sonhar. Dá para sonhar. Mas vamos lá. Então a gente tira o Flamengo e Corinthians, confronto mais difícil, mas repetindo, a Universidade Católica liderou um grupo que não era fácil, com propriedade. O Cerro Porteño liderou o grupo com o Palmeiras. O Palmeiras estava numa boa fase e tal. Mas, gente, vamos lá. O Cerro é um time que não é tradicional Libertadores. E, os caras avançaram primeiro. Não viu os jogos. Alguma coisa certamente está fazendo de bom. Né? O Del Valle, time muito estruturado, organizado, tem altitude. Então, é claro, meu Deus, medo do Del Valle. Não é essa a questão. Mas não vejo jogo fácil. Nossa, jogo moleza. Não vejo moleza nisso aqui. É um equilíbrio. LDU, a mesma lógica. Com todo esse passado que envolve Fluminense, LDU e tal. O Rivadavia, acho que tem que ser respeitado. É um time que varreu o grupo do Fluminense e fez a segunda melhor campanha da competição. Ficou atrás só do Flamengo. Né? Vamos lá, bola jogada. Por bola jogada. Tem que ser respeitado. E aí o Coquimbo Unido, que é o estreante, realmente, para mim é um time que destoa para baixo desses daí. Mas não sei se com uma diferença enorme assim, para a LDU, Del Valle e a própria Católica. Então, veja, você realmente tem dois clássicos nacionais ali, outros times que não têm tradição, mas que são equipes que lideraram seus grupos e que certamente vão oferecer dificuldade nas suas oitavas de final. Você pode ter certeza que pode ter zebra aí. Então não acho que é moleza, mas eu concordo que para quem está no pote 1, o Fluminense ser classificado, por exemplo, foi muito ruim. Porque você vai ver um pote 2, né? Com Cruzeiro, Palmeiras, o Estudiantes, que é um time, não é um time máximo, mas é um time muito tradicional, né? Com títulos de Libertadores. O Rosário Central, que é outro time muito tradicional lá. O Mirassol não tem tradição nenhuma, é estreante. Mas a gente sabe a gente conhece daqui, sabe que é um time chato. Então esse pote 2, ele ficou realmente rebuscado, né? Se fosse o Fluminense, vamos inverter aqui a lógica, vamos colocar o Fluminense trocar aqui com o Independente Rivadavia, se tivesse liderado o grupo, o Fluminense olharia para esse pote 2 com tanta diferença assim, vamos lá, teria Cruzeiro, teria Palmeiras, o Rosário, como eu falei, Estudiantes, só a gente está falando de 4 times muito tradicionais, né? Fora o Independente Rivadavia, que foi muito bem na competição. Então, sim, se for por tradição, o pote 2 está mais pesado. Mas só que tradição não entra em campo. O que entra em campo é bola jogada. Tradição não joga. Mas concordo, ficou realmente um pote 2 com mais carinho de pote 1 do que o contrário, né? Mas, de novo, a gente está indo muito... Palmeiras e Cruzeiro, tem Flamengo e Corinthians do outro lado. Meio que está equivalente ali. 2 brasileiros aqui, tem 2 brasileiros lá. Então, só que para eles tem 3 brasileiros no caso, né? E o Rosário e Estudiantes não são porque são timaços que estão jogando pra cacete. Não. É mais a tradição. É muito mais tradição do que futebol jogado, apesar do que o Estudiantes cheguei a ver um jogo, o Rosário eu não vi. Não sei se... O Rosário perdeu a vaga aí para o Independente Del Valle. Mas, enfim, não é uma equipe que entra na competição falando, opa, o Rosário vem aí e o bicho vai pegar. Né? Então, enfim, eu realmente acho que está muito assim, acessível de uma forma geral. Eu não vejo facilidade, principalmente pelo que o Fluminense não vem jogando. Eu tô tirando, esquece isso aí, tá, gente? Vamos esquecer um pouquinho, só um pouquinho esse detalhe. Porque o Fluminense jogando nada, é o pior de todos, olha, tudo bem, vamos lá. Aqui não é só uma análise do que foi feita na fase de grupos. A gente está analisando forças, times com torcidas de peso, times com tradição, porque isso tem um impacto também, né? Quando uma coisa é você chegar numa oitava de final,
pô, vou enfrentar o Coquimbo Unido, ou vou enfrentar o Independente Del Valle. Pô, não é a mesma coisa do que você falar que vou enfrentar um Estudiantes, um Rosário Central. Isso fora os brasileiros. Então, é uma Libertadores que ela está muito para jogo. E aí a gente vai ter uma janela do meio do ano determinante para isso, para acertar, para a gente realmente conseguir corrigir erros que já estavam ali escancarados, como a construção desse sistema defensivo, dessa zaga ridícula, pavorosa. Não tem como ganhar uma Libertadores com uma zaga dessa, esquece, vamos ser sinceros, pés no chão. Pés no chão. Tem que contratar e contratar bem, porque não tem condição, né? Tem outras carências no elenco, tem outros problemas, a gente precisa de jogadores mais decisivos. Tá vindo o Hulk, o Ganso vai sair, vir mais um meia para dar uma sustentação maior pro Acosta, para quando ele não tiver. Temos problemas a resolver. E a janela vai servir para isso. E ela pode melhorar algumas equipes, piorar outras, não tem como saber. Mas está muito para jogo, né? Temos uma Libertadores que ela é zerada. Normalmente ela já é zerada a partir do mata-mata. Com esse intervalo todo, longo, com uma janela de transferências ainda no meio, aí mesmo é que a gente vai ter uma competição totalmente diferente no pós-Copa do Mundo. E teremos um Fluminense com Luiz Ubeldia. Muita gente, ontem a gente falou sobre isso, o Zubeldia tem que ser demitido do mesmo jeito, a campanha foi ridícula. Eu falei muito sobre vários aspectos aqui que me fazem temer a continuidade no trabalho pela falta de resposta da equipe em muitos sentidos. Ontem eu abordei e não vou repetir tudo isso aqui, mas eu fui tentar buscar algumas informações para entender como internamente o trabalho do Zubeldia é visto. E aí, assim, como sempre acontece no futebol. Quando as coisas dão certo, classificou, ganhou, aquilo que era um problemaço, a galera que já estava ali preparada para já chegar pesado e meter pressão, eu digo isso internamente, aí já desarma. Assim é o futebol, não tem jeito. E uma possível demissão do Zubeldia não era uma unanimidade no Fluminense. Tinha gente que pensava sim, dentro da diretoria, tinha gente que já trabalhava com essa possibilidade, olha, se perder a eliminação, o que a gente vai fazer? E aí o que vai acontecer? Vamos ter que sentar, debater aqui e ver o que vai rolar. Para outros, é uma coisa que a permanência do Zubeldia, ela estava praticamente assegurada mesmo como eliminação, porque tinha números e um trabalho e um lastro de trabalho que sustentaria uma permanência. E não é nenhuma novidade que o Mário Bittencourt é um dos principais, não vou dizer apoiadores, mas é um cara que dá muito respaldo para o Zubeldia, porque acredita muito no trabalho dele e gostou desde o primeiro momento de toda a filosofia, de como o Zubeldia foi aos poucos implantando a sua metodologia no Fluminense. Então, reparem, isso é informação. Hoje não tem chance nenhuma do Zubeldia ser demitido. O pós-Copa do Mundo, pós-férias, segundo semestre, tem todo o planejamento que vai ser tocado com ele, e isso inclui reformulação de elenco, e para muita gente, internamente, ele ainda tem muita moral, porque é um cara que trabalha muito, isso aí nunca teve debate nem discussão, a gente tem um técnico que trabalha, a gente tem um técnico que tenta corrigir problemas, isso erros, escolhas, problemas, deficiências, é outro papo. Mas não é um cara que fala, pô, o cara não trabalha de qualquer jeito. Não, trabalha. E é um cara muito educado no dia a dia, assim, que é uma postura muito elogiada por todo mundo. Enfim, em suma, se acontece, pelo que eu já vinha escutando, se o Fluminense fosse eliminado, eu tenho certeza que ia ter uma pressão muito grande e a possibilidade de demissão, ela seria, no mínimo, ela seria discutida. Como não aconteceu, não vai rolar. E aí, a gente já sabe, né, e eu espero que não, porque se isso acontecer, porque fatalmente o Fluminense vai estar eliminado na Copa do Brasil por um rival, ou na Libertadores, a gente não sabe por quem. Estou falando se vier uma crise depois, logo no pós-Copa do Mundo, e a demissão do Zubeldia ocorrer na sequência. Você tem todo um período de preparação para fazer uma transição, isso aqui você pega, joga no lixo, joga fora,
e depois vai ter que trocar pneu com o carro andando, como foi com o próprio Zubeldia, com um restante de calendário alucinado pela frente até o final do ano. Mas é o tipo de coisa que não temos como prever. Hoje, o que a gente sabe é que, sim, temos muitos problemas a resolver. Isso com certeza. Se ele vai conseguir resolver tudo isso com o que ele vai ganhar aí de incremento no elenco, com as mudanças que vão acontecer, a gente não sabe. Mas respaldo para seguir o trabalho, hoje, internamente, o Zubeldia tem. É o que eu posso dizer para vocês, tá bom? Deixa aí seu like, se não, se inscreva no canal. Então, fiquem ligados no Jornada, a partir das 11h30 da noite, sorteio, 11h30 da manhã, né? Sorteio da Copa do Brasil. A gente vai conhecer o adversário do Flu nas oitavas de final. Tamo junto, valeu.